Olá, estamos de volta com mais um programa OAB Comunidade. Esse programa é uma parceria entre a TV Farroupilha, Canal 14 da NET e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Farroupilha. Nosso objetivo é tratar de assuntos jurídicos em uma linguagem mais acessível e menos técnica, aproximando a comunidade e os operadores do direito. Você também pode participar mandando sugestões de assuntos a serem abordados através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone da nossa subseção 3268-1811. Hoje vamos tratar de assuntos muito atuais dentro do direito de família, que são a alienação parental e o dano afetivo, que infelizmente são bastante recorrentes nos conflitos familiares. Hoje, para tratar desse assunto, temos a satisfação de contar com a presença de nossos ilustres convidados, doutora Franciele de Campos, advogada e uma das coordenadoras da Comissão do Jovem Advogado aqui da nossa subseção, e o doutor Matias Guever, também advogado e coordenador do curso de especialização em Direito de Família e Mediação Familiar da Faculdade da Serra Gaúcha. Então, desde já eu agradeço a presença da doutora Franciele e do doutor Matias, que prontamente se dispuseram a vir participar do nosso programa e debater desses importantes assuntos. E já aproveito para perguntar para o doutor Matias, o que é essa chamada síndrome da alienação parental? O que é isso, para que nossos telespectadores entendam? Bem, prazer muito grande estar mais uma vez no programa OAB Comunidade, agradecer a presença da doutora Franciele. E vamos tratar de um assunto que é muito importante, muito recorrente hoje em dia, e apesar de eu defender que ele sempre existiu, hoje se tem um regramento todo específico. O que vem a ser a síndrome da alienação parental? A alienação parental, o que constitui isso, né? É a implantação de falsas memórias, é uma verdadeira lavagem cerebral que um genitor faz ao seu filho, né? Narrando maliciosamente, dolosamente, fatos que sejam contrários ao outro genitor, né? Ao outro pai, ao pai ou à mãe, né? E isso é utilizado, né, como instrumento da agressividade que existe e que decorre do rompimento de uma relação familiar, de um vínculo afetivo que existia entre marido e mulher, e um dos separandos acaba por tentar jogar o filho, né? Jogar o filho contra o pai, acarretando danos a essa criança que são praticamente irreparáveis, né? Então, assim, o que acontece? Geralmente, o pai que é o alienado, né, que é aquele pai em que a mãe joga o pai contra o filho contra o pai, isso acaba fazendo com que o filho se aproxime do genitor, que é o alienador, né, que é aquele que vai jogar, que pratica o ato em si. Uhum. E acaba criando um vínculo entre eles e afastando o alienado, que é o pai, né? Para isso, nós temos hoje um avanço legislativo fundamental com a vinda da Lei 12.318, né, de agosto de 2010, que contempla inúmeros casos em que o juiz vai poder identificar os casos em si de alienação parental, que a doutora Franciele depois vai abordar. Então, essa alienação parental, ela nada mais é que uma lavagem cerebral, que quando há uma separação, um casal com filhos, um joga o filho contra o outro. Isso. Essa seria a ideia principal. Isso, a ideia principal do Instituto da Alienação Parental é essa. Um pai joga o filho, né, contra o outro, e isso acaba, de certa forma, tendo um desfecho muito triste nas relações familiares. Isso, é uma campanha de desqualificação, né, como diz a lei, e é importante que a gente tenha em mente que não são só os pais, né, a gente tem muitos casos de decisões judiciais e a própria lei fala, né, sobre os avós também, não é? Existe muitas decisões nesse sentido, e nos casos em que os avós fazem essa campanha de desqualificação do outro genitor, né? Tentam dificultar o contato dessa criança,
ou desse adolescente, né, quando há já um direito de visita regulamentado, né, após um processo de separação ou divórcio, enfim, então não são apenas os casos de pai e mãe, né, mas também envolvem avós e também a lei fala, né, de todas aquelas pessoas que tenham a criança ou adolescente sobre a sua responsabilidade, né. E então, nesses casos, né, de campanha de desqualificação, naqueles casos em que os pais, ou quando um pai tem a guarda do filho e aí omite informações sobre o filho, informações escolares, informações médicas, né, o pai que não tem a guarda, ele não fica sabendo o que se passa na vida da criança, como é que está o desempenho escolar dela, enfim, tudo isso é considerado alienação parental, né? Falsas denúncias, existe também, a lei veio a partir também de um grande número de decisões judiciais nos casos em que a mãe fazia um boletim de ocorrência contra o pai, falso, né? Denunciando abuso sexual ou algum outro tipo de abuso físico, né? Para poder depois, no processo de separação, para tentar o divórcio, exatamente, poder restringir essa convivência familiar, né, do filho com o pai, ou com a mãe, ou, enfim, com a família toda do outro genitor. Como a própria lei já atribui a conduta, alienar, tirar do convívio, né, a doutora Francelli bem falou, de omitir dados importantes, e toda forma de afastamento, digamos assim, do pai para com o filho, ou a desmoralização do genitor, constitui alienação parental. Então é um conceito bastante amplo, que a gente pode trazer inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos, exatamente. E hoje, né, esses casos já vinham sendo julgados pelo nosso Poder Judiciário, mas hoje, a partir de agosto de 2010, então a gente tem uma lei que diz que esse tipo de conduta é um ato ilícito e vai sofrer penalidades, né? O alienador, como disse o Dr. Matias, né? O genitor que pratica o ato de alienação parental. E os procedimentos são inúmeros, né? Que os doutores já comentaram desse impedimento de ver o filho, de ter conhecimento, né, do seu rendimento escolar. E muitas vezes o pai, ele quer ter contato com o filho. Às vezes ele manda presente, ele manda cartinha, telefona. E a criança não fica nem sabendo. Exatamente. Né? Ela não toma conhecimento. A mãe pega o presente e joga fora, por exemplo. O teu pai não deu nada, não mandou nada. Tudo isso é alienação, né? São inúmeras as formas, obstaculizar a visita também, né? Muitas vezes a mãe viaja no feriado, naquele que seria o final de semana de ficar com o pai, né? Isso acontece com muita recorrência, né? E o que acaba acontecendo também na criança é aquele sentimento de se sentir órfão do alienado, ou rejeitado, seja, rejeitado. Meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou. Tudo em função de uma construção que venha desmoralizá-lo perante o filho, e o filho tem a sensação de estar órfão. Isso. Né? Isso é terrível no importante, crescimento do indivíduo. Exatamente. Importante que a gente ressalte sempre, né, que o direito à convivência familiar, ele não é só o direito do pai em visitar o filho, mas existe um direito fundamental do filho em receber o afeto, em ter essa convivência não só com o genitor que não está mais morando com ele, mas com toda a família desse genitor, né? Muitas vezes existe ali, enfim, os pais se separam, se divorciam por situação, né, deles próprios, né, e eles acabam repassando isso aos filhos, e é isso que a lei vem impedir, né? Então, todas aquelas pessoas que hoje se sentem prejudicadas por isso, agora a gente tem uma lei, agora é mais fácil, por mais que a nossa jurisprudência já tivesse construído esse conceito, agora é mais simples, né? Até para nós como profissionais advogados, né? Agora poder nos identificar as condutas, né? E prescrevendo as formas de como se combater, né? Outro problema que eu vejo que ocorre muito é assim, os pais se separam, né, por motivos, né, pessoais, e uma das formas de alienação é fazer com que justamente que o filho acabe indo só convivendo com a família da mãe ou somente com a família do pai, enfim, daquele que detém sua guarda, e se afasta totalmente de toda a história familiar do outro genitor, né? E isso bem caracteriza
Isso a gente forma de alienação, escuta, e a gente escuta casos diários que ocorrem. né? Exatamente. É comum ocorrer é comum que os pais, na hora do processo de divórcio ou da separação, utilizem o filho como uma moeda, não é? Isso. Então a mãe, ela quer ficar com tanto por cento dos bens, eu vou deixar mais dias de visita do filho, ou, não é? Na questão da pensão, por mais que às vezes as pessoas possam escutar isso e pensar, nossa, né, que coisa horrível, mas isso é o comum, isso não é a exceção, infelizmente, ter né? o filho como uma moeda. Como uma moeda, né? Se o pai atrasa a pensão, a mãe já não leva mais o filho para visitar o pai, né? Esse tipo de coisa ocorre com muita frequência, né? E hoje essa lei, então, ela define a alienação parental como um ato de abuso moral, né? O abuso moral também é um outro conceito jurídico que a gente já vem ouvindo falar em outros ramos do direito, né? O direito do trabalho, enfim. Mas hoje a gente tem, então, esse abuso moral constituído também no direito de família, na alienação parental. E o que acarreta isso, né? A responsabilidade civil, né? Que seria a indenização. Então, hoje, esse eu acho que é um dos grandes avanços dessa lei, né? Que não só ela diz que o genitor não pode praticar esse ato, que esse é um ato ilícito, mas que ele vai ser responsabilizado caso... reparar o dano que ele vai ter que reparar o dano, exatamente, caso ele tenha esse tipo de conduta, porque a alienação parental ela fere, né, o direito fundamental dos menores, crianças ou adolescentes, né, de convivência familiar. Que exatamente essa lei, o objetivo dela é impedir que a criança seja utilizada, exatamente, né, naquela guerra psicológica que ocorre em cada separação, porque muitas vezes, por mais que o casal diga, a gente se separou amigavelmente, foi de consenso. Sempre há resquícios. Sempre há um resquício. Exatamente. Finaliza sempre o processo no fórum, mas a relação... Mágoa, exatamente. Né? É justamente essas mágoas, e isso é uma das questões que deram origem ao próprio termo alienação parental, né? Vem do quê? Vem da ruptura de vínculo matrimonial, que há um sentimento todo de rejeição. Exatamente. Por mais que as pessoas acabem resolvendo o seu processo na justiça, fazendo um acordo muitas vezes, num processo de separação, levam para a sua vida afetiva toda a mágoa, todo o sentimento de ter sido traído, ou todo o sentimento de não ter conseguido construir uma vida em comum com aquele parceiro. Exato, ninguém entra por no algum relacionamento motivo para terminar. Exatamente, né? Pensando no final. E justamente esses são fatos que dão origem à alienação parental, né? Justamente o quê? A ruptura de um vínculo matrimonial, e com todos esses resquícios que a gente amplamente já debateu. Exato, às vezes até como o Dr. Matias falou, já ocorreu a finalização, né, desse processo de divórcio e separação, aí o outro genitor ele vai constituir uma nova família, né, ele entra num novo relacionamento, tem outros filhos, e aí aquele que não conseguiu, não é, dar andamento na sua vida, enfim, não conseguiu evoluir nesse sentido, ele revive, exatamente, ele vai, o que eu posso fazer agora, né, com essa mágoa? Então ele utiliza, ele precisa, né, ter um mecanismo de poder exteriorizar isso, e aí muitas vezes até para chamar a atenção. Exatamente, né? E aí sempre vai recair sobre o lado mais fraco, que é a criança, né? Infelizmente, em todas as decisões judiciais que a gente tem falando sobre alienação parental, a gente vê sempre o judiciário reforçando que sempre, né, o nosso judiciário ele vai priorizar os interesses da criança, né? Porque infelizmente não é isso que ocorre, né, por parte dos genitores e por parte da família, né? Justamente esse sentimento de vingança e a tentativa de desmoralizar o outro ex-cônjuge, né, que acaba desenfreando todo um processo negativo que vai ter reflexos na vida dessa criança, desse adolescente. E desse genitor também que quer, né? Que fica revivendo exatamente. Aquilo, né? E a gente não sabe nem precisar, muitas vezes, quais são os efeitos que isso vai trazer para a vida, para a formação daquele indivíduo, né? Daquela criança, daquele adolescente. E de toda a família, né? Porque toda a família é prejudicada. Porque toda a família acaba prejudicada e isso forma-se uma rede negativa, claro. Com certeza. Então, o que você tem que atentar é se tomar muito cuidado na hora da separação, né? E a lei está aí e deve se identificar todas essas formas, né? Então...
Agora faremos um breve intervalo e voltaremos no próximo bloco.